Olá, eu sou Adriano Moneta, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito do espaço da mulher na Polícia Civil do Estado de São Paulo. E para falar sobre este tema, a nossa convidada de hoje é a doutora Luciana Peixoto, delegada de polícia, trabalha atualmente no 78º DP, nos Jardins. O nosso anfitrião de hoje, representando a ADPESP, pela primeira vez conosco aqui hoje, é o doutor Rodrigo Lacórdia, diretor da ADPESP, a quem agora eu passo a palavra para que dê as boas-vindas para a doutora Luciana. Doutor Rodrigo. Primeiramente, eu queria saudar os telespectadores do programa. É uma honra hoje estar na presença da doutora Luciana Peixoto, uma delegada de polícia vocacionada, uma delegada de polícia que vem se destacando pelo seu trabalho, tanto na Polícia Civil de São Paulo, como no meio acadêmico. É uma honra, né, estar recebendo ela aqui no programa. Eu acho que ela vai ter muito a contribuir para o tema, que é um tema de total importância e relevância, né, um tema atual, e agradeço a presença da doutora no programa. Queria que ela fizesse as considerações dela iniciais aí. Primeiro, obrigado pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui representando a carreira dos delegados de polícia. Fico honrada de falar para os telespectadores, falar um pouquinho sobre a nossa carreira, sobre a mulher na polícia, já que a gente vem ganhando um espaço novo numa profissão tão masculina, e fico honrada e feliz, agradecida pelo convite. Muito bem, deixa eu introduzir o nosso assunto para o telespectador. No ano passado, em dezembro, a nosso pedido, o governo do Estado de São Paulo nos passou dados a respeito justamente da quantidade de mulheres e de homens na Polícia Civil. Vamos lá. Esse levantamento mostrou que em dezembro de 2018, existiam 7.287 mulheres na Polícia Civil contra, entre aspas, 21.853 homens. Então a diferença basicamente para cada uma mulher na Polícia Civil tem 3 homens. Delegadas de polícia eram, em dezembro, 512, para um total de 2.227 delegados. As carreiras de escrivão e investigador, ou escrivã e investigadora, possuíam, respectivamente, 2.548 mulheres e 1.112 mulheres. Eu tenho aqui uma tabelinha que eu não vou ler para vocês, porque não é isso que nos interessa nesse momento. Queria já começar perguntando para a doutora Luciana o seguinte: a senhora entrou há pouco tempo na Polícia Civil e é também uma delegada nova em termos de idade. Considerando todos esses fatores, numa instituição que a senhora mesmo disse que é extremamente masculina, né, porque nós acabamos de ver, dados do governo dizem que são 3 homens para uma mulher, porque quando a senhora entrou, a senhora já sentiu essa diferença? E se sim, em quê? Primeiramente, eu senti um pouco a diferença, sim. Nunca tive problema com relação a tratamento, sempre fui muito respeitada com as pessoas que eu lido no dia a dia, mas a gente percebe que constantemente as mulheres ainda são testadas dentro da polícia. A gente passa uma visão de uma pessoa frágil e, por causa disso, várias vezes, as próprias pessoas que a gente lida no dia a dia testam, verificam se a gente tem pulso firme para poder estar comandando uma delegacia, um plantão policial, gerenciando uma equipe, já que o delegado possui várias competências diferentes. Então, a gente percebe que dentro da delegacia, eles veem se você tem capacidade para ser delegado, se você tem capacidade como jurista, como gestor de pessoal. E para a mulher a gente vê que eles pegam um pouquinho mais pesado. Isso que a senhora está dizendo também se refere à academia, já logo de cara, ou é depois? Na academia, o que a gente percebe é que as pessoas olham para a gente com um olhar de: será que ela vai dar conta? Então, a gente vê que os colegas de sala, eles olham principalmente para umas mulheres que têm uma aparência mais feminina, que buscam manter essa aparência durante a carreira.
Então eles olham e pensam, será que ela vai dar conta? Será que ela tem força suficiente para assumir a carreira? Porque ser delegada não é você ficar só numa mesa. Porque o delegado de polícia ele tem os dois viés. Ao mesmo tempo que ele tem o lado policial, que não tem como ficar desvinculado, ele tem um lado jurista. Então, pelo lado jurista, as mulheres são muito capazes, elas são extremamente inteligentes, são competentes e levam com um pulso firme o trabalho. E aí a gente é mais questionada quanto ao lado policial mesmo. Então, eles querem saber se a gente vai ter competência de cumprir um mandado, se a gente vai conseguir gerir a equipe, porque a gente precisa determinar o que cada um vai fazer, tem que ter um pouco de ordem, manter a ordem na delegacia, lidar com as pessoas, porque o atendimento ao público também questiona a posição da mulher. E a gente vê que na academia... O próprio público. O próprio público. E a gente vê que na academia de polícia, os professores eles olham questionando se a gente tem perfil. E os alunos olham questionando se a gente vai conseguir chegar até o final. Caramba. Então, a gente percebe um pouco isso. Isso é para vocês, mulheres, isso é nítido? É nítido. Mas é explícito para todo mundo ou não? Eu não sei se é explícito para todo mundo. Só que a gente percebe que os professores, eles chegam falando, olha, abrem o olho quando vocês duvidem de uma mulher. As mulheres costumam ser melhores no tiro. E os alunos duvidam. É muito explícito isso na academia. E os próprios alunos da academia duvidam, falam, não é possível, os homens são muito melhores no tiro do que as mulheres. Eu cheguei a ter caso de professor que, finalizando um exercício, era um exercício prático, e aí eles viraram para mim e falaram, nossa, você é um elemento surpresa. Então... Nem um pouco machista. Nem um pouco machista. Mas é porque eles não esperam que a mulher vai ter tanta atitude. Por que não esperam, né? Justamente porque é uma cultura, não tem jeito. É a cultura, e aí eu acho que tem é que a mudar, aparência. Né? Não tem. Eu acho que principalmente nas atividades físicas, que exigem um pouco de força, exigem um pouco de jeito, às vezes até de físico, eles acreditam que a mulher vai ser mais fraca, que a mulher vai ser mais frágil, o que nem sempre é verdade, né? O que vai acontecer. Eu vejo que, às vezes, você ter humildade, você saber falar, você ter a posição de mulher mesmo, o pulso firme, a competência de chegar lá e determinar como fazer, é muito diferente e a gente consegue fazer nosso serviço muito bem feito. Doutor Rodrigo, o senhor concorda com essas coisas que a doutora Luciana disse? Na verdade, Adriano, a doutora, ela está falando uma experiência que acontece mesmo das mulheres no curso de formação, né, no curso de formação técnico para delegado, principalmente, eu vi isso na minha turma. As melhores atiradoras, né, isso eu estou falando dos aspectos, né, de ensino lá, que é a parte de armamento e tiro, são mulheres, né, são mulheres. É engraçado que elas têm essa... Engraçado não, elas têm essa coisa da perspicácia, de absorver mais, né, o ensinamento. Eu acho que o homem já é um pouco mais afoito, tá? Então elas têm essa coisa da precisão. Elas realmente, assim, as mulheres, elas têm essa coisa de absorver mais, né, de absorver mais. O homem já quer tirar, tá? Então isso aí eu vejo realmente a questão das mulheres, elas se superarem não, elas mostrarem realmente que são capazes, né? Não superarem, elas são capazes de desempenhar todas as funções na Polícia Civil, tanto na função de delegada, escrivã e investigadora, com tanta maestria e tão bom desempenho quanto um homem. Então, assim, essa ideia da mulher, da fragilidade, ela é uma ideia superada, né? Eu tenho até uma questão que eu queria fazer para a doutora Luciana. Como que foi a sua trajetória até chegar a delegada, né? A gente sabe que muitas vezes na própria família, no âmbito familiar ou no círculo de amizades, existe aquela coisa, eu vou ser delegada. O pessoal já fala. E eu queria acrescentar uma pergunta, se o senhor me permite, lógico, que seria uma das que eu ia fazer para ela. Dentro dessa pergunta do doutor Rodrigo, por que a senhora decidiu ser delegada? Então, sim, fechando essa... Então, na faculdade, eu... Começar a responder na sua... Na faculdade, eu percebi que eu gostava muito da esfera penal.
Já era apaixonada pelo penal, comecei a fazer vários estágios e vi que o que eu queria era atuar na área criminal no âmbito de uma delegacia. Me interessava pela parte de investigação, sempre fui muito hiperativa e não queria lidar com o dia a dia, cair na rotina e descobri que o trabalho policial ele se enquadrava em tudo que eu queria para a minha profissão. Então, formando na faculdade, passei na OAB e resolvi estudar para o cargo de delegado de polícia. Durante todo o meu estudo foi essencial eu procurar saber um pouco sobre a carreira. Porque delegado de polícia não é só o status de delegado de polícia. A gente sabe que para ser delegado de polícia tem que ter no sangue o que é ser polícia, né? Não é simplesmente a gente falar que é na família que é polícia? Ninguém. Ninguém? Ninguém. Então eu tive que realmente procurar saber sobre a profissão. Eu fui em algumas delegacias, conversei com delegados, atuei no início, enquanto eu estava estudando, várias vezes eu procurava pegar causas que eu fazia o primeiro atendimento na delegacia para ver como que era o dia a dia. Então eu procurei ver o que fazia a profissão. Porque não é só glamour. A profissão de delegado de polícia, ela não tem só o status que as pessoas pensam, ah, é muito bonito delegado, é muito bonito andar armado, mas tem todo o risco por trás, tem que ter postura como delegado de polícia, tem que ter uma postura policial. Então não adianta você querer ficar no cargo achando que você vai ter uma vida muito tranquila e que você vai ficar por trás. Eles falam, né, o gabinete do delegado. Você não vai ficar por trás, na porta do gabinete do delegado. Então eu procurei saber e comecei a estudar e dedicar para isso. Tive muita reprovação no meu meio de amigos. Com a minha família, eles sempre me apoiaram. Como eu já formei falando que eu queria ser delegada, meus pais tentaram conversar comigo no início, falaram... Muda de ideia, filha, por favor. Minha mãe falava, filha, faz um concurso para cartório. Inclusive, eu fui aprovada no concurso para cartório. Cartório é tranquilo. Fui aprovada, desisti no início do ano passado do concurso que eu tinha sido aprovada para continuar como delegada de polícia. Então, eu tentei até ajudar minha mãe, né? Falei, mãe, já que você quer tanto concurso de cartório, eu vou fazer esse concurso pela senhora. Aí fiz, passei, ela falou, e agora? Eu falei, agora eu faço o que eu quero, eu vou ser delegada de polícia. Eu já fiz sua vontade. Agora já fiz sua vontade, agora eu vou continuar na minha. Encerrar o primeiro bloco, já foi o primeiro bloco, mas a gente já volta no segundo, continuando essa história que está bem legal. Segurança Pública em Debate de hoje está conversando a respeito do espaço da mulher na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Este é o final do primeiro bloco do programa de hoje, segundo bloco já, não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, que estamos conversando a respeito do espaço da mulher na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Vou rapidamente reapresentar a nossa convidada, é a doutora Luciana Peixoto, delegada de polícia. O nosso anfitrião de hoje é o doutor Rodrigo Lacódia, diretor da ADPESP. Doutora, eu queria continuar naquela toada, estava muito bom. A sua mãe queria que a senhora fosse cartorária? É assim que se fala? Sim. É. E a senhora resolveu ser delegada de polícia. E eu resolvi ser delegada de polícia. Meio que o côncavo e o convexo, né? E Só aí que eu continuei, então, tentando alcançar minha aprovação no concurso. Fiz concurso em vários estados, porque concurso não é muito simples. Quem está na vida de concurso sabe como é que é. Principalmente quando você quer uma carreira específica. Então, foquei para concurso de delegado. Vários colegas e pessoas que eu lidava no dia a dia falavam que eu nunca ia conseguir passar, que eu não tinha perfil para policial, apesar de que só até hoje incentivando, todo mundo incentivando. E apesar de eu não entender o que é perfil para policial, né? Porque aí tem alguma coisa meio machista nessa frase? Tem alguma coisa meio machista, talvez, né? Então, que coisa, né? Em tudo. Em tudo. É difícil ser mulher, hein, doutora? É difícil ser mulher na polícia? É um pouquinho difícil. Como eu falei, a gente é testado o tempo inteiro. Essa questão do teste me chamou a atenção quando a senhora fala que o próprio público, a hora que vê uma delegada, parece que desacredita. É mais ou menos isso. A forma, a gente percebe no público que a forma que, quando eles conversam com uma delegada, eles crescem.
Eles falam como se brincando. estivesse falando com uma pessoa menor. Que eles podem falar alto. É mesmo, doutora? Que a gente vai recuar diante da nossa decisão para cumprir as vontades da pessoa. Mas aí, a senhora como delegada, a senhora adota uma postura mais, entre aspas, agressiva, ou a senhora mantém a sua serenidade, o seu jeito de ser e permanece ali tendo o papel de delegada de polícia? É preciso adotar uma postura mais brava nesses casos ou não? Porque eu tento sempre manter uma postura. Eu sou serena, sou uma pessoa acessível, eu faço o atendimento ao público, mas eu também não aceito uma questão de desrespeito. Claro. Então, o que eu falo é só, eu motivo sempre as minhas decisões e eu mantenho o pulso firme em cima dela. Não é uma pessoa que vai falar mais alto que vai mudar o meu ponto de vista. Não é uma pessoa que vai falar mais alto que vai mudar a minha decisão. Então, eu não vou fazer a sua vontade porque você está me tratando mal ou porque eu sou mulher e você acha que é melhor. Que coisa, né? Então, isso a gente percebe. Advogados, atendimento... Advogados também. Mas tem um A lado OAB não bom. vai gostar nada de ouvir isso. Mas tem um lado muito bom de ser mulher. O atendimento à família das vítimas. As vítimas, a gente percebe que... Não sei se é uma questão de sensibilidade, não sei se é uma questão de empatia mais fácil que a mulher tem. A gente percebe a gratidão nas vítimas pelo atendimento que a gente dá. E que às vezes é um atendimento um pouco mais tranquilo, dentro de uma profissão tão turbulenta. Eu acho que as mulheres sabem ser mais serenas nesse momento e dar um atendimento para a vítima, para a família, até a família dos presos mesmo, acalmar num momento tão difícil. Eu acredito que para esse lado a mulher é essencial na polícia e a gente percebe também um atendimento diferente dentro da delegacia. Deixa eu perguntar uma coisinha aqui que eu separei que eu acho importante, é o seguinte. Hoje, né, apesar de vocês serem em menor número, as mulheres na Polícia Civil estão cada vez mais ocupando o lugar de protagonistas. Então eu vou citar duas. Uma delas é a nossa anfitriã do Sindipesp, que é a doutora Raquel, que é presidente do sindicato, portanto representa aí mais de 3 mil delegados, ou quase 3 mil, por causa do déficit, né? Temos hoje a delegada-geral adjunta, que é a doutora Elizabeth Sato, que inclusive foi titular do 78, onde a senhora trabalha hoje. Também uma protagonista, sempre foi uma protagonista na Polícia Civil, sendo diretora do HPP, salvo engano, também comandou a 5ª seccional. A senhora acredita que, mesmo sendo em menor número, né, as mulheres hoje já são muito mais vistas e ouvidas na instituição? E se sim, a que se deveu isso, na sua opinião, que está entrando agora, desculpe, sem ser pejorativo de maneira nenhuma, quando eu digo que está entrando agora é porque ela é somente nova na instituição, nada mais, é a mesma coisa que uma delegada que tem 30 anos na Polícia Civil. Então não leve isso como pejorativo, pelo amor de Deus. Mas eu queria essa visão da senhora, que entrou agora, tudo é um pouco novo, não é? E a que se deveu essa questão das mulheres passarem a ser mais robustas dentro de uma instituição eminentemente masculina? E por que não, em alguns pontos, machista? Machista. Eu percebo que as mulheres, a gente exige mais da gente, dentro do próprio mundo masculino. Eu exijo muito de mim. Eu quero sempre ser melhor. Eu quero exatamente provar o contrário das pessoas que duvidam da minha pessoa. E eu percebo muito isso nas mulheres que estão entrando na carreira, nas mulheres que estão crescendo, as delegadas de polícia. E eu vejo que elas são extremamente competentes. Em cima do trabalho delas, elas conseguiram um reconhecimento. A doutora Raquel Galinatti, a doutora Sato, elas estão em ascensão na polícia, elas são reconhecidas, elas são admiradas dentro da polícia. E assim, só um minuto, desculpe não ter citado outras que também são expoentes, tá? Simplesmente porque eu não lembrei, tá? Mas sintam-se todas mencionadas nessa citação que fiz a doutora Raquel e a doutora Sato, por favor. Tem várias, realmente tem várias. A gente tinha a doutora Ana Paula, que era presidente da Academia de Polícia. Exatamente. E tantas outras delegadas de polícia. Doutora Elaine Biasoli, se não me engano, também, não é? Fazem um ótimo trabalho. Eu acredito, pelo fato delas serem extremamente competentes, elas exercerem com nobreza a nossa profissão, elas estão sendo reconhecidas, elas estão sendo ouvidas dentro da polícia e abrindo espaço para novas delegadas. Então, a gente percebe que está vindo nossa trajetória vai ser igual a delas. As delegadas que estão entrando hoje, que pretendem continuar na carreira,
que fazem o exercício da profissão com mestria, então que correm atrás, que fazem todo o trabalho, né, além de jurista policial, porque a gente percebe nelas que elas têm um lado também, um pulso firme diante das decisões. E por esse motivo eu acho que as mulheres estão sendo mais respeitadas na polícia. Mas ao mesmo tempo, eu repito, a gente precisa ser um pouco mais pulso firme e manter as decisões diante do nosso dia a dia. Doutor Rodrigo, o senhor acha que é possível que algum dia a Polícia Civil tenha uma delegada geral? Eu acho que tem se desenhado isso em outros estados, né? A gente já teve, a gente tem hoje, pelo que eu tenho ciência, 2 delegadas gerais, uma no estado do Rio Grande do Sul e uma no estado do Rio Grande do Norte. Tivemos uma delegada geral no Rio de Janeiro. A doutora Sato está ocupando um cargo de altíssima relevância na instituição, que é a delegada geral adjunta. Eu acho que teremos em breve sim, viu, Adriana? Tenho quase certeza aí que teremos uma delegada geral sim para comandar a instituição, que seria muito bom. Acho que seria um passo muito importante aí para mostrar que realmente a Polícia Civil ela tem esse viés aí que realmente está se modernizando. As mulheres elas têm ocupado cada dia mais postos importantes. Eu trabalhei com muitas delegadas, muitas colegas excelentes, tão excelentes assim no trabalho, no trato com o público, no trabalho de polícia judiciária, de investigação, delegadas vocacionadas. Você vê que ela nasceu para aquilo mesmo, não teria como ser cartorária, juíza, promotora. Trabalhei com operacionais competentíssimas, escrivãs de polícias dedicadas, com uma redação perfeita, colocando tudo a termo mesmo, sabe? Deixando a peça, não sobrava nada. A formalização, não sobrava nada. Investigadoras também com tino, com faro policial para desenrolar uma ocorrência. Então, assim, as policiais mulheres hoje em dia não devem nada, mas nada aos homens. Então, assim, existe uma igualdade mesmo de trato. Eu acho que hoje, realmente, assim, existe uma visão aí, para mim, equivocada, que a mulher ela é um sexo frágil, nem um pouco. Hoje a mulher ela desempenha a sua função policial, de atividade de polícia judiciária tão bem quanto os homens. Eu acho que teremos sim, viu, em breve, viu, Adriano? Pegando o gancho no que o senhor falou, da questão do sexo frágil, que eu também discordo, sim. Mas falando um pouco sobre a violência contra a mulher, que atualmente, não sei porquê, não sei se é porque a imprensa está dando mais repercussão aos casos, mas a gente está vendo todo dia um caso diferente e tenebroso, cada dia pior. A senhora é delegada de polícia, trabalha num plantão. A senhora já se deparou com algum caso assim? E se sim, como é que a senhora enfrenta a questão, tendo que atuar primeiramente como delegada, mas também sendo mulher? Já me deparei sim, já peguei um caso de grande repercussão de feminicídio, né, que é o homicídio praticado contra a mulher no âmbito de violência doméstica. É um pouco chocante para a gente, como mulher, ver a situação que uma colega, uma ser humana feminina como a gente passa dentro de uma residência. Então, ir no local de crime foi meio chocante no início. Era um homicídio, era uma morte. Era uma morte. Um feminicídio. Era um feminicídio. Deve ser ruim mesmo. Você vê a situação da casa. A delegada tem que ir até o local, né? A gente vai no local sempre. Todos os delegados, quando a gente tem algum local de crime, vai no local para poder colher o maior número de informações, maior número de elementos para a investigação. Então, eu fui no local, eu vi o estado que estava a casa, eu imaginei a briga. E nesse momento a gente vê que a mulher não é que ela é um sexo mais frágil, mas quanto à violência física, a gente tem uma limitação. Isso é físico, né? É questão de realmente de forças. A mulher ela tem menos força do que um homem. Mas eu vejo que isso, quanto à profissão, ela não chega a atrapalhar na profissão. Porque a polícia não é mais uma polícia truculenta. Ela não é uma polícia baseada em força física. Ela é uma polícia baseada num bom atendimento, uma polícia baseada num bom convívio, em saber determinar a postura. Então, dentro desse ambiente, quando falo em feminicídio, eu vejo um ambiente triste, que eu falo que está na hora de acabar a violência contra a mulher, está na hora de reconhecer a posição da mulher e valorizar, entender que a mulher agora
ela tem uma outra posição na sociedade, a mulher, ela cresceu, ela trabalha, ela é independente financeiramente, ela é emocionalmente independente e muitas vezes ela consegue ter seu âmbito familiar. Então está na hora dos homens diminuir essa quantidade de violência, respeitar o âmbito da mulher dentro da família e dar poderes para ela dentro da família, como ela conseguiu no âmbito do trabalho. E como policial a gente vê que os casos estão aumentando. Estão aumentando mesmo? Ou é a imprensa que está dando mais repercussão? A imprensa está tendo mais repercussão e eu acho que as mulheres estão mais independentes. Estão denunciando mais, será? Eu acho que além delas denunciarem mais, eu acho que os casos de machismo estão acontecendo mais porque elas estão reivindicando, elas estão peitando dentro de casa. Então, antigamente, elas eram muito mais submissas. Isso está vindo muito mais à tona no âmbito familiar. Entendi. Esse é um dos motivos que eu acredito ter aumentado a violência doméstica. Gente, eu preciso encerrar o programa. A gente já conversou quase 26 minutos. Eu queria agradecer muito a presença da senhora, a doutora Luciana Peixoto, delegada de polícia. Foi muito bom esse programa, não é verdade? Vamos chamar ela de novo para conversar sobre isso. Agradecer a presença do doutor Rodrigo Lacórdia pela primeira vez conosco. Suou frio, doutor? Foi tranquilo? Foi um pouco sofrido, que eu não tenho intimidade com a câmera, mas agora no final deu para soltar um pouquinho mais. Queria agradecer aos telespectadores aí, agradecer a presença da doutora Luciana Peixoto, excelente delegada, excelente professora acadêmica. É isso, obrigado. Muito bem, obrigado a vocês dois. Segurança Pública em Debate de hoje falou a respeito do espaço da mulher na Polícia Civil do Estado de São Paulo. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.